Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Que o grande amor de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, toda honra e toda a glória dele. Todos os dias da nossa vida, assim sempre será. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na sua presença. Bom dia, Sirlei, bom dia, Kezinha, Terezinha, Dilma, Último Alves. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mi. Bom dia, Francis. Que o grande amor de Deus esteja sobre a nossa vida, nos trazendo todas as instruções que nós precisamos para esse dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, obrigada Jesus por mais um dia na sua presença. Hoje nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 5. Glória a Deus por isso. Obrigada Jesus. Obrigada, meu Deus, por podermos ler, né? Por podermos buscar o conhecimento junto com a sabedoria divina e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos trazer como caminho, né? Como verdade, como estilo de vida. Obrigada, Senhor. O Senhor tem sido um Pai muito zeloso por cada um de nós que temos buscado Ele, né? Que temos buscado uma vida de santidade. Eu tenho certeza que todos vocês estão sentindo o zelo e o amor do nosso Pai, através da presença do Espírito Santo. Se você parar para... Deixa eu tirar o som aqui do meu telefone. Se você parar para perceber nos seus momentos de oração com o Senhor, se você se coloca ali na presença dEle de maneira sensível e coloca o teu coração diante do Senhor e diz assim: vem Espírito Santo, vem aqui, preciso da tua presença agora. Chega mais perto, deixa eu sentir a presença do Senhor. Aí você começa a sentir, chama, pede para que Ele venha e Ele vem. É sentido, não tem como não sentir. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos em seu nome para exaltar o nome do Senhor e te glorificar. Reconhecemos que o Senhor é soberano, poderoso, majestoso. O Senhor é tudo de mais importante que nós precisamos. Nessa hora nós nos rendemos diante do Senhor, te damos graças. Pedimos que o Senhor tome o seu lugar de honra nesse ministério, na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, Senhor Deus, em tudo que envolve as nossas finanças, da nossa família. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Chega mais perto, toma o seu lugar de honra. Nós precisamos sentir a tua presença. Nós estamos precisando ser tocados pelo teu amor, pela paz. Sentir que o Senhor hoje vai nos conduzir ainda mais que ontem, diante de tudo aquilo que nós temos que viver. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, apresentamos ao Senhor a nossa família, nossos filhos, o nosso esposo, as esposas. Eu peço ao Senhor que visite de maneira profunda e particular cada um que está aqui agora, Pai, e também os seus familiares. Que o seu amor, que não tem limites, alcance o coração de todos em forma de paz, de acolhimento, de chamada,
Chama, Pai, chama todos para mais perto, chama todos os nossos para voltar para casa, para sentir o Teu amor, o quanto o Senhor é zeloso com todos nós. Declaramos em nome de Jesus que nós somos dependentes do Senhor, que não podemos fazer nenhuma das coisas dessa vida sozinhos. Reconhecemos que é o Teu Espírito Santo que convence, é o Teu Espírito Santo, Pai, que constrange quando estamos perto do pecado. Por isso, nessa hora, nós reafirmamos a nossa dependência do Senhor e os cuidados da Sua mão, Pai, sobre a nossa vida, que nós precisamos dos cuidados do Senhor. Que a palavra dessa manhã fale com cada um de nós de maneira profunda, assertiva, a nos direcionar em tudo que nós precisamos. Cuida da nossa vida, Pai. Nós cuidamos da nossa boca para que a nossa boca abençoe mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as nossas palavras sejam de bênçãos na vida das pessoas. É isso que nós declaramos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 5. Paulo mostra nesse capítulo que a igreja é uma família espiritual. E nós sabemos que é, mas ele vem reafirmar, ele vem trazer sobre nós essa afirmação, a nos lembrar, a dizer para nós, a igreja é uma família espiritual, precisa de cuidados, precisa cuidar dela. Cada pessoa deve ser tratada com respeito proporcional à idade e ao papel que cada um exerce, porque cada um exerce um papel dentro da igreja. Todos são importantes na igreja, todos, desde a recepção da entrada da igreja até o ministro do altar. Todos têm um papel importante. Então, além disso, o apóstolo Paulo ensina princípios sobre honra, ajuda aos necessitados e disciplina espiritual equilibrada, o que muitos precisam, disciplina espiritual equilibrada. Muitos crentes faltam com a disciplina e por falta da disciplina caem em pecado. E nós vamos ver o que o apóstolo Paulo tem nos trazido. Amém? Versículo 1 diz assim: Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Glória a Deus! Olha que posicionamento lindo que o apóstolo traz aqui para nós. Grifa aí na sua Bíblia, a minha já está grifada. Apesar de estar fraquinha, eu vou reforçar. Faz tempo que eu devo ter grifado. Ó, não repreenda um homem mais velho. Que lindo isso. Acolha ele como seu pai. E os mais novos como irmãos. E o mesmo ensino vale para as mulheres. O que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, em outras traduções está escrito assim, ó: Não repreendas o ancião, mas admoesta-o como um pai. Assim traz outras traduções. Entendem por que eu leio a NTLH? Porque tem algumas palavras que as pessoas têm muita dificuldade de entender. E por falta de entendimento não têm o conhecimento. Por isso o Senhor pediu. E aqui estamos nós, para a honra e glória do nome dele. Então aqui no versículo 1 e 2, Paulo ele estabelece um tom
relacional da liderança, onde o amor envolve a todos com firmeza, sem agressividade. É isso que ele traz. Lembrando que um líder, ele deve ser respeitoso, ele deve demonstrar respeito, ele deve envolver todos com amor. O líder deve ser respeitoso também com os mais velhos. Amém? Ele deve ser respeitoso com os mais velhos. Não é porque ele é líder que ele não vai respeitar. Não, é todos, os mais velhos e os mais novos. Tá bom? Isso vale também tanto para os homens da igreja como para as mulheres da igreja. Então a igreja não é uma empresa. Põe isso na sua cabeça. A igreja não é uma empresa. A igreja é uma família espiritual. Então não confundam, tá? Jesus virou todas as mesas do templo porque estavam fazendo comércio na frente da igreja. Nós precisamos entender isso. Igreja é lugar de adoração, é lugar de respeito, é lugar de honra, é lugar de amor, tá bom? A autoridade espiritual deve sempre vir acompanhada de respeito e pureza do coração. Versículo 3 diz assim: cuidem das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma só vez. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior, ainda aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúva na sua família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Veja que aqui o apóstolo Paulo, até o versículo 16, ele colocou tudo sobre as viúvas, as novas e as mais velhas. Ele trouxe que a igreja, ela deve ser generosa com todos, mas muito sábia. A igreja precisa ser generosa e sábia, ajudando quem realmente precisa. É isso que ele traz aqui. Naquela época, não havia previdência social. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja era o apoio das mulheres que não tinham sustento. As viúvas, elas dependiam totalmente da igreja para se alimentarem, para se vestirem. Elas tinham essa dependência da igreja.
Mas ele deixa muito bem claro que se as viúvas tiverem algum familiar, seja filho ou neto, que esses cuidem das viúvas, para que elas não sejam um peso para a igreja. E assim a família cuidando das viúvas agrada o coração de Deus, é agradável ao Senhor, porque é um reconhecimento da família em retribuir para aquela viúva o que um dia eles receberam através da vida deles por meio das bênçãos de Deus. Então, antes da igreja cuidar, a família deve assumir a responsabilidade. Cuidar dos pais é um ato de fé e de honra. É a palavra de Deus quem está dizendo isso. A palavra de Deus diz: cuide das viúvas. Então, quando cuidamos, nós estamos praticando um ato de fé e de honra. A fé, meus irmãos, ela começa dentro da nossa casa. O exemplo começa dentro de casa. Honrar os pais é uma adoração na prática, é um princípio, e nós devemos honrar os nossos pais. E a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que a viúva verdadeira é uma mulher piedosa, dependente de Deus, dedicada à oração. A palavra nos diz. A carta que Paulo escreveu a Timóteo relata muito bem a necessidade de cada uma das viúvas. A outra, pelo contrário, como ele descreveu, algumas já se perderam. Então, outras que buscam prazeres e não piedade vivem espiritualmente morta. O apóstolo Paulo deixou isso muito bem claro. Então, a verdadeira espiritualidade ela é marcada pela dependência de Deus e não pela busca do conforto. Glória a Deus, aleluia, obrigada Jesus. Paulo, ele deixa muito claro para Timóteo no versículo 7, que ele deve ensinar com autoridade. O que é ensinar com autoridade? Para que vocês entendam. Ensinar pautados na verdade do Evangelho e ter conhecimento da palavra, porque quando nós temos conhecimento da palavra, nós ensinamos com autoridade. Não há palavra distorcida, não há palavra oculta do Evangelho para agradar ninguém. Nós vamos aplicar o verdadeiro Evangelho. É isso que nós precisamos fazer para que a igreja se mantenha irrepreensível, santa, altar consagrado, altar santo. O altar de uma igreja ele deve se manter consagrado e para isso o ensino deve ter autoridade na verdade da palavra, porque a pureza da comunidade, a pureza do povo depende da instrução clara da igreja e da obediência da verdade. Não tem, vamos dar um jeitinho que isso pode. Não, não é assim. A verdade é a verdade, tem que ser vivida e os princípios, nós devemos viver os princípios e não negociá-los. Não tem negociação com o princípio. O princípio da verdade é a verdade e pronto, e acabou. Não se negocia o princípio. Hoje eu não vou dizer a verdade. Não tem essa. É a verdade. Nós precisamos viver a palavra que nós pregamos, a palavra que nós lemos, aquela que nós buscamos todos os dias. Essa que nós devemos viver e entender que a verdade te liberta, a verdade te transforma. Amém? Negligenciar a família é negar a própria fé. É isso que a palavra traz para nós, porque a fé genuína, ela se manifesta em responsabilidade e amor próprio. E nós precisamos ter responsabilidade e amor pela nossa família, para depois a gente sair para fazer isso fora. Então, cuidar da família é evidência de conversão real. Por que algumas pessoas acham mais fácil cuidar dos outros do que cuidar da família? É verdade que é mais fácil. Porque cuidar da família dói, exige renúncia. Cuidar da família exige uma entrega dobrada, de silêncio, falar menos, orar mais, ouvir mais. Entende? Entregar mais do que cobrar.
A sabedoria faz isso com você. Você entrega mais do que cobra. Você ora mais do que reclama. Você abençoa mais. A sabedoria te dá isso, esse posicionamento. Então a família, quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos dizendo ao Pai que nós estamos praticando os princípios, que nós estamos sendo fiel à palavra. Amém? Em nome de Jesus. Paulo orienta também no versículo 9 e 10 que o auxílio da igreja deveria ser direcionado às mulheres mais idosas, né? Ele colocou aqui acima de 60 anos e que tivesse um bom testemunho. O que é o bom testemunho? Que tivesse se casado uma vez só. Então Paulo orienta aqui nesse auxílio que a igreja deve dar para evitar abusos, para evitar dependência indevida. Isso nos ensina muito, porque o nosso coração generoso, ele se estende a ajudar a todos, mas a sabedoria de Deus nos traz também as instruções a quem ajudar e por quanto tempo ajudar. Porque aquela pessoa, ela precisa entender que ela também precisa buscar, para não viver só naquela dependência. A palavra de Deus dá essa instrução. O cuidado da igreja, ele sempre deve vir acompanhado de prudência e muito discernimento espiritual. O discernimento espiritual é quem vai abrir os seus olhos para Cristo, para você fazer tudo aquilo que o Espírito Santo te pede. Então você começa a ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí Paulo diz que as viúvas mais jovens, por não terem estabilidade emocional, poderiam cair em fofocas e distrações. Então Paulo não exclui elas, mas orienta que elas reconstruam sua vida com sabedoria. Paulo orienta que as viúvas jovens se casem de novo para que elas não se percam, não caiam em pecado. Amém? A palavra de Deus traz essa instrução. Deus não aprova a ociosidade espiritual, porque cada fase da nossa vida deve produzir frutos. Todas as fases da nossa vida devem produzir frutos. Esses dias eu estava passando por uma mentoria, porque eu também passo por mentoria, tá? Não é só vocês que buscam, né? Tem pessoas que acham que porque é líder e não precisa. Não, eu busco, sempre estou buscando. Eu estava passando por uma mentoria de uma pessoa muito amada, uma apóstola muito querida, com muita autoridade e poder do Espírito Santo. E ela disse assim para mim: quando o Senhor recolheu meu marido, eu senti muito, mas eu entendi que para que a obra do Senhor fosse feita na minha vida de maneira completa, Ele precisava recolher o meu marido. Eu demorei para entender, até que o Senhor me trouxe essa revelação. Então veja que a sabedoria e a intimidade com o Pai, quando você conhece o seu Pai, Ele se revela, você entende os planos dele na sua vida, por mais que doa. Nós precisamos ter essa intimidade, e eu guardei esse ensino para mim. Todos nós passamos por perdas, separações, dores, prejuízos, e nós precisamos buscar no Senhor toda essa direção, essa revelação. O que eu preciso aprender? O Senhor fez dessa forma, e o que o Senhor quer de mim? Onde eu posso te servir? De que maneira eu posso ser útil ao teu reino? Que o Senhor se revele para mim.
Então, cada fase da nossa vida, nós devemos produzir frutos, sempre. Na dor, na alegria, na abundância da fartura da mesa, na escassez, sempre nós devemos gerar frutos, sempre. Em nome de Jesus. Nós não devemos ter uma vida de ociosidade, nunca, nunca. Em nome de Jesus. No versículo 14 e 15, Paulo recomenda que as mais novas, ele reforça, refaçam seus caminhos, se casem, sejam mães, tenham filhos, edifiquem um lar, edifiquem um novo lar. Porque a intenção aqui que Paulo escreve, sabe qual que é? De edificar, de proteger a vida dessa viúva, proteger a fé dela e o testemunho cristão. Essa é a intenção do apóstolo Paulo. Então, o recomeço de uma vida, depois de uma dor, de uma perda, é parte do plano de Deus. Reconstruir também é adorar. Reconstruir também é adorar. E estudando com vocês hoje, aqui, o Espírito Santo está me lembrando de algumas perdas que eu passei, algumas dores também. Tudo é para nos chamar para mais perto e entender que nada na nossa vida deve tomar o lugar de Deus. Nada. Nenhum filho, nem o nosso cônjuge, nenhum bem material deve ser mais importante para nós do que o nosso Senhor, do que Deus, nosso Pai e Jesus Cristo. Nada, ninguém. Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, depois o trabalho. Essa é a ordem. Obrigada, Jesus. A responsabilidade social é primeiro pessoal, depois coletiva. É isso que ele diz no versículo 16. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Olha o que Paulo traz. Que a responsabilidade social é primeiro pessoal e depois coletiva. Então, cada crente deve ajudar quem está a seu alcance, antes de sobrecarregar a estrutura da igreja. É isso que a palavra de Deus nos orienta. A igreja é o corpo e cada membro desse corpo deve ser ativo no cuidado mútuo. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 17 diz assim: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E diz ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Veja que o que a palavra de Deus nos traz desse versículo 17 até o 20. Paulo ensina sobre a honra aos líderes espirituais que são fiéis. É isso que Paulo ensina para nós. Dupla honra. Dupla honra envolve respeito e sustento financeiro justo. Respeito e sustento financeiro justo. É isso que significa. A referência à escritura legítima, o princípio, a referência é: quem serve no altar vive do altar. Essa é a referência. É isso que a palavra de Deus nos traz em ensino nessa manhã. Honrar os líderes e reconhecer o valor do serviço que eles fazem a Deus é honra.
porque ele não faz só para Deus, ele faz para a igreja também. Então Paulo protege os líderes de acusações falsas aqui, mas ele também exige dos líderes transparência quando há erro comprovado, que eles sejam apontados e que eles paguem pelos seus erros, porque o altar deve se manter limpo. Ele quer dizer nem imunidade e nem injustiça, mas equilíbrio e verdade. Em nome de Jesus, todo aquele que sobe no altar para levar o evangelho, ele deve ter uma vida muito transparente, com equilíbrio e verdade, sempre. Então a justiça espiritual, ela é firme. A justiça espiritual é firme, mas sempre baseada em provas no temor de Deus. As pessoas precisam ter transparência para subirem no altar. É isso que a palavra de Deus traz através da carta de Paulo. No versículo 21 está escrito assim, ó. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça essas instruções sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Olha como isso é forte. Olha o posicionamento que o apóstolo traz aqui para nós. Paulo eleva o peso da instrução aqui. Tudo deve ser feito com imparcialidade. Nenhum favoritismo é permitido no reino de Deus. A justiça de Deus não faz acepção de pessoas. O líder deve refletir isso. Não deve escolher um ou outro por causa de posição social, de status, de vida financeira. Não. A imparcialidade, ela não deve ser motivo de favoritismo. Deve ser feito com justiça, porque o reino de Deus é amor e justiça. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Eu vou escolher esse, porque esse tem isso e esse não tem, não. Em nome de Jesus, misericórdia. Se você é líder, nunca faça isso. E quando você for, nunca faça isso. Em nome de Jesus, um líder deve refletir o amor e ser guiado pelo Espírito Santo, não pelas vontades próprias ou pelo achismo. Dar àquele que você acha que merece. Não, é o Espírito Santo que vai te tocar para que você faça aquilo que deve ser feito. Impartir dons, abençoar ou levantar alguém para que sirva na obra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E o versículo 22 é muito claro. Ele fala: não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Conserve-se puro. A palavra de Deus diz isso. Então, impor as mãos sobre a cabeça de alguém, sabe o que significa? Simboliza aprovar, ordenar, reconhecer alguém para aquela função determinada pelo Espírito Santo. Então Paulo alerta: não faça isso com pressa. Observe o caráter da pessoa. Não dê uma liderança a alguém antes de sondar. Veja o caráter, que estilo de vida ela leva. A precipitação pode legitimar o erro. Busque no Espírito Santo a certeza daquilo que o teu coração aponta. Faz um jejum. Escolha com direção total do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, o tempo, só o tempo, meus irmãos, revela o verdadeiro caráter. Nunca consagre ninguém sem provas de fidelidade. Se você tem esse poder e essa autoridade, nunca consagre ninguém sem ter provas de fidelidade e do caráter firmado dessa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 23 diz assim:
Já que muitas vezes vocês têm ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. O que ele diz aqui para nós, o que o apóstolo Paulo nos diz, é um conselho pessoal e pastoral que ele nos dá no versículo 23. Um conselho pessoal e pastoral. Presta atenção. Timóteo sofria de problemas de saúde e Paulo instrui ele a cuidar do corpo. É isso que ele faz aqui no versículo 23, mostrando que fé e bom senso andam juntos, tá? Fé e bom senso andam juntos. Cuidar da saúde também é espiritual. O corpo é instrumento do teu ministério. O nosso corpo é instrumento do nosso ministério. E nós precisamos ter essa consciência. Paulo conclui lembrando sempre que o tempo revela tudo. O tempo traz a verdade. Essa semana, depois de orar com uma irmã de um atendimento, ela foi instruída a fazer um jejum que doesse e oração, para que o Senhor trouxesse para ela resposta e revelação diante de tamanha aflição que ela estava passando. Então ela me chamou no dia seguinte de manhã e falou assim: pastora, eu passei a madrugada orando, eu não consegui dormir porque eu não me conformei com as coisas que estão acontecendo. E a palavra de Deus diz, né? Não se conformeis com as coisas desse mundo. E ela não se conformou. E ela passou a madrugada orando e lendo. Ela falou: li salmos, eu quase li o livro todo. E foi maravilhoso. E na manhã do dia de hoje, o Senhor me trouxe a revelação através de uma outra pessoa. Então entendam que Deus traz a revelação quando você se coloca em sacrifício, quando você se posiciona como nunca antes diante dele. É isso que ele quer, é isso que ele espera de nós. Posicionamento, para você viver o que você nunca viveu na presença de Deus, para você receber o que você nunca recebeu e você deseja. Então você também tem que fazer mais, você também tem que buscar mais como você nunca buscou. É uma ordem natural. Entendam isso. Tudo se revela com o tempo. E a revelação, ela vem com a tua busca, com a tua entrega. Amém? Em nome de Jesus. Alguns pecados, como diz aqui a palavra, são visíveis logo. Outros só aparecem mais tarde. Então, aqui Paulo traz que todo pecado é revelado. E o mesmo acontece com as boas obras. Deus vê tudo. Ele vê tudo que nós fazemos. O tempo é aliado da verdade. A verdade e o tempo caminham juntos. Então não julgue apressadamente e nem espere recompensa imediata. Tudo que nós fazemos, nós não devemos esperar recompensa de homens, porque a nossa recompensa é na glória, é na vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Então busque relacionamentos baseados em honra. Honre sua família. Respeite. Em nome de Jesus. Façam ajuda justa a todos, sem abusos ou dependência. Ajude todos que precisarem. Cuide das viúvas, como está dizendo aqui. Nunca mais você vai olhar para uma viúva da mesma forma. Amém? Em nome de Jesus.
Que vocês tenham disciplina e prudência em tudo, em nome de Jesus. Cuidem do corpo de vocês. O corpo faz parte do ministério de Deus. Não negligencie nada, tá bom? Em nome de Jesus. Então, na palavra de hoje, nós aprendemos que a igreja é família. Todos nós devemos ser tratados com honra, pureza e empatia. Nós devemos ser tratados dessa forma e devemos tratar todos dessa forma, com honra, pureza e empatia. Amém? Em nome de Jesus. E cuidar dos nossos é o primeiro testemunho da nossa fé. Então, a responsabilidade começa dentro da nossa casa e depois a gente leva ela para fora. Sempre. Em nome de Jesus. Honrar as lideranças, nós também vimos isso hoje. Honrar os líderes é o princípio do reino. Honrar a liderança, respeito, o respeito e o sustento justo fortalecem o ministério. Amém? Em nome de Jesus. E nós precisamos ter um cuidado pessoal e prudência sempre, o tempo todo. Os líderes, eles devem zelar pela saúde, pela pureza e pela sabedoria diante de todas as decisões que ele vai tomar. Esse é o cuidado e a prudência. Não impor as mãos antes de sondar o caráter, o estilo de vida, se aquela pessoa não vai trazer manchas para a igreja, se ela realmente está pronta. Não agir por impulso, nem pelos próprios sentimentos e emoções. A nossa vida deve ser vivida pela palavra e não pelas nossas emoções, pela verdade, tá bom? O capítulo 5 revela o coração pastoral de Paulo. Essa revelação que trouxe para nós, porque ele une espiritualidade e humanidade. É isso que ele traz aqui para nós, no capítulo 5. Ele ensina que a igreja deve ser uma casa de honra, um lugar de honra, onde nós estamos ali e aprendemos muito a honrar a todos. A igreja é um lugar de cuidado mútuo, onde todos uns cuidam dos outros, sem diferença de cargo. A igreja é um lugar onde há responsabilidade, santidade, pureza, em nome de Jesus. Uma igreja saudável é aquela que ama todos com sabedoria e corrige com justiça, não fica fazendo vista grossa. A igreja de verdade é aquela que tem os líderes que estão sempre com olhos ativos, cuidando de todos, administrando todos de perto, não fazendo vista grossa para nenhum pecado, porque pecado é pecado. Não existe um pecadinho e um pecadão. Pecado é pecado. A igreja precisa se posicionar para que as ovelhas caminhem no caminho certo, sem se perder, sem desvio, em nome de Jesus. Amém? É isso que nós precisamos buscar, essa presença de forma verdadeira, posicionamento. Meus irmãos, viver o Evangelho é muito simples, é maravilhoso. Quando você entende o que é a verdade do Evangelho, os seus olhos são outros. Você entende a simplicidade da vida. Você começa a ver Jesus na simplicidade de tudo. Esse é o verdadeiro Evangelho. A simplicidade. A igreja é um lugar onde nós temos uma comunhão completa com o nosso Pai. É isso que nós precisamos entender. Nós sentimos mais a presença de Deus no silêncio
do que muitas vezes louvando. Porque no teu silêncio você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Você consegue ouvir o que o Espírito Santo fala com você no teu secreto, no silêncio. É a tua intimidade. Como você quer receber, como você quer viver a presença de Deus, nosso Pai, se você não o conhece. Você precisa conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você precisa de tempo de intimidade. Viver no profundo. Buscá-lo de todo o teu coração. Não tem como você viver uma coisa que você não conhece. Não tem como. Você precisa conhecer. Então se dedique a buscar mais. Em nome de Jesus. Amém? Busca mais a presença. Clama ao Senhor. Chama por Ele. Você chama e Ele vem. Não tem hora, em qualquer lugar. Não existe um momento certo. É a hora que o teu coração quer buscar, que o Espírito Santo te toca. Lembra das janelas de oração? É nessa hora. Ontem eu ouvi um profeta dizer uma verdade. Eu estava num culto e eu ouvi ele dizer uma verdade que eu mesma já pratiquei muitas vezes. É você estar vivendo qualquer momento do dia e dizer assim: vem Jesus, vem um pouquinho aqui. Eu estou precisando tanto do Senhor agora, de uma maneira mais pertinho de mim. Senta aqui. E aquilo no meu coração transbordou porque foram muitas as vezes que eu fiz isso. Faça isso. Quantas vezes eu me assentei aqui para tomar um café e puxei a cadeira e falei: senta aqui, Jesus. Não me deixa ficar com os pensamentos acelerados. Eu não aceito. Eu prefiro a tua paz. Senta aqui, Jesus. Senta aqui. Deixa eu te sentir. Deixa eu sentir que o Senhor está aqui comigo, que eu não estou sozinha, porque eu sei que eu não estou sozinha. Mas o Senhor está sempre de pé esperando eu te chamar, então vem. É sobre isso. Quantas vezes dirigindo e eu percebia que os meus pensamentos queriam ficar acelerados e dar lugar a alguma preocupação. Então eu chegava a tirar a bolsa do banco, do lado, e falar: senta aqui, Jesus, eu não quero não, que a minha mente se perca em preocupação. Senta aqui, esse lugar é do Senhor. É sobre isso, não tem lugar. É o teu coração ligado no Senhor. Entende? Faça mais isso. Busque mais a presença. Em nome de Jesus. Amém? Que o seu dia seja abençoado. Para quem está aqui há um tempo maior, hoje eu entrego meu jejum de 90 dias. Eu e a minha família. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos ter aí um intensivo com a nossa apóstola Larissa, ao vivo. Não fazemos ideias de quantas horas serão, mas é no mínimo de 4 horas. Um intensivo, vai ser manto, vai ser glória. E ao final nós entregamos o jejum de 90 dias, para a honra e glória do nome do Senhor. Como diz o meu filho: mãe, já tem a lista? Já tem a lista do que a gente vai comer? É a mudança de vida. Nós mudamos a nossa vida completamente. O estilo de alimentação é modificado, um reset é feito, né? Esse jejum chama jejum do reset. É um reset no nosso DNA. Então dificilmente a gente vai voltar a comer como comia antes, né? Houve ali um alinhamento espiritual. Mas logo entra em outro, né? Então a gente tem que ter uma lista das prioridades, né? Uma lista das prioridades daquilo que nós sentimos vontade de comer.
e daqui a pouco já entra em outro. Oh Deus, como Deus é maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Todos vocês estão nesse propósito comigo. Os que conseguem fazer, os que não conseguem ainda, temos colocado vocês no altar desse ministério para que vocês alcancem essa entrega na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então amanhã de manhã nós já podemos tomar café, né? Sentar à mesa, tomar café da manhã junto com a nossa família. A janela do jejum agora no final, ela é bem intensa. Mas o Senhor nos sustenta e nos fortalece. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E o Senhor vai fazendo na vida de cada um de vocês. Cada dia mais. Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Amanhã não vai ter live, tá? Amanhã eu vou tirar o dia com a família. Nós vamos fazer algumas coisas logo pela manhã. Então nós nos vemos na segunda-feira, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o nosso coração se alegra porque nós estamos cheios da Tua presença. Estamos cheios de mais verdade, de mais ensino, de mais conhecimento da Tua palavra. Nós estamos alimentados espiritualmente nessa manhã para vivermos o nosso dia na presença do Senhor. A Tua palavra é alimento vivo para o nosso espírito, que nos traz a força que nós precisamos. Meu Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos. Jesus é a nossa fonte, fonte inesgotável de paz, de amor, de alegria. É o nosso sustento. Toda a direção que nós precisamos, nós temos no Senhor. Jesus, o Senhor é o nosso único Salvador, o único caminho, a única verdade, a única vida que nos leva ao Pai. Nós reconhecemos a Sua grandeza e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos ensinou. Nós estamos estudando o Teu Evangelho, Jesus, para que nossas forças sejam restabelecidas a cada manhã, para que a nossa fé seja aumentada a cada leitura, a cada busca, a cada oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor é o nosso intercessor maior, o Senhor é o nosso advogado. O Senhor passou por tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos e vivemos, o Senhor viveu, porque o Senhor foi homem e Deus ao mesmo tempo. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Coloca sobre nós nessa hora uma nova armadura das cortes celestiais, para que nós possamos viver esse dia debaixo da proteção gloriosa do Senhor. Coloca sobre nós o novo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estamos prontos, estamos no campo de batalha para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor. Aonde estivermos, por onde caminharmos, toda flecha do diabo que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus, porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos guerreiras do Senhor, nós somos filhas separadas, amadas, escolhidos, filhas e filhos do Senhor, posicionados pelo próprio Deus, nosso Pai. Reconhecemos, meu Deus, que só o Senhor pode nos proteger de verdade. Por isso nós nos revestimos das armaduras celestiais. Declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor. Pai, abençoa o nosso dia. Que o nosso dia seja repleto da Tua presença.
É isso que nós te pedimos em unidade, em comunhão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. 9 horas, glorificamos o teu nome, Senhor Deus. Exaltamos o teu nome, te louvamos e te louvaremos todos os dias da nossa vida. Enquanto nós vivermos, o nome do Senhor será glorificado e exaltado através de nós. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te conceda um dia lindo na presença dele. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até segunda-feira. Em nome de Jesus.